Boa noite, pessoal. E aí, turma, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui. A gente tem uma imensa satisfação em trazer um professor que é muito bem qualificado. A gente vai bater um papo aí em até esses 35 minutos aí com o nosso tema de tecnologia 4.0. Tem muita novidade aí. Eu estava estudando sobre o tema, né? A gente bateu um papo aí com um professor que é o André Barcelos, né? Ele é mestre em modelagem computacional pela UFT, especialista em desenvolvimento de sistemas. Ele também é coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, EAD. Então, e o currículo dele aqui é imenso. Se eu for falar para vocês aqui, a gente vai perder aí uns 15 minutos. Eu estava comentando agora há pouco para ele que um dia ainda eu vou chegar nesse nível dele, que é um nível realmente de especialista. Eu fico muito feliz em estar trazendo esses especialistas aqui para vocês, para a gente bater o papo, né, para a gente debater do nível mais básico até o nível mais avançado. Acredito eu que a gente vai ter um bate-papo muito rico aqui em informações e eu espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem a gente nas redes sociais, se inscrevam em nosso canal. Então, assim, eu tenho uma imensa satisfação, em trazer para você o nosso professor André Barcelos. Seja bem-vindo, professor, ao nosso episódio número 14. Boa noite, Malone. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, com você. E é uma honra, porque já vi vários colegas meus que tiveram aqui esse podcast. E agora é minha vez, né? Muito obrigado pela oportunidade. Oh, eu que fico feliz, professor. Assim, a gente tenta sempre realmente trazer os professores universitários aí, né? A galera da tecnologia. Acredito que Palmas tem muito a oferecer, né, para todo o Brasil, para nosso Tocantins. Então, o nosso podcast realmente é voltado aí a essa turma dos professores universitários para passar, além da gente sugar os senhores aí no, na sala de aula, a gente ainda tem esse momento aqui com vocês, viu? Obrigado. Uau. Tá preparado aí? Preparado, cara, sempre. Quem foi que veio, que foi colega do senhor? Foi o Jefferson? Foi alguns, o Jefferson, que eu trabalhei com ele, trabalho com ele até hoje no Unitins, Fernando Ibrahim. Uma galera já que já apareceu Ah, aqui Fernando do Abraindo, do UFT, se eu não me engano. FTO, TRE. E FTO, o FTO é professor E fera. professor também, muito fera, muito fera. Curti muito quando ele falou sobre a questão aí das camadas de segurança lá, né? Ele é infraestrutura lá. Foi muito bom o nosso episódio. Você também aí que não assistiu esse episódio, vou deixar aqui na descrição. Professor, eu posso iniciar aí? Fica à vontade. Vamos lá. Eu abri algumas perguntinhas para o pessoal no Instagram, né, no meu Instagram particular, e aí eu peguei algumas perguntas, então vai ter algumas perguntas aí do pessoal e vai ter também algumas perguntas minhas. Perfeito. Vamos lá. Eh, do ponto de vista do senhor professor, por que a gente está vivendo essa era de tecnologia 4.0? A gente chegou na indústria 4.0, que a tecnologia se tornou 4.0, a educação se tornou 4.0. Queria até citar o Luiz, que participou aqui do seu podcast e trouxe isso, né, o judiciário 4.0. Assim, o que o Luiz trouxe para vocês é o que está hoje em voga, que é a automação, a utilização dos dados e processos voltados para trazer resultados reais. Como um dos grandes exemplos que eu trago é o exemplo do Luiz, lá no Tribunal de Justiça, que está fazendo um grande trabalho, ele, o Harley, né, Maravilha. meu colega. Ele palestrou um dia desse lá na Católica, lá falando sobre IA. Luiz é um craque, o Luiz é fantástico. Professor, eh, como é que foi a como é que foi esse primeiro momento que o senhor teve com uma tecnologia, assim, o senhor era profissional, e aí o senhor foi para a área da educação, ou o senhor já entrou nessa área da tecnologia, assim, já tentando essa especialização em ensinar as pessoas? Cara, eu nasci em 86, quando foi em 95 eu vi o lançamento do Windows da Microsoft, e quando eu vi aquilo eu falei assim: "Eu preciso aprender a mexer com isso". Aí eu comecei nessa área em 98, fazendo um curso de computação lá no Digitec. Foi lá para 2005, cara, a gente entrei no IFTO para fazer o curso Tec Informática, já era estudante do FT, larguei o FT, fui fazer o curso Tec Informática, lá eu fiz o superior.
De lá para cá eu emendei numa especialização em modelagem de sistemas computacionais de alta complexidade, né, e o nome é grande, mas o curso é bem tranquilo. Aí emendei também e aí quando eu cheguei no mestrado, eu tive 2 disciplinas que foram muito boas, assim, que me ensinou mineração de dados e machine learning. E isso abriu um pouco mais a minha mente, assim, sobre o quanto os dados realmente podem trazer, porque a gente trabalhava com os dados naquela questão de sistemas, não de aprender com os dados em si. E aí quando eu fui para minha especialização em análise de dados, da UFT também, lá foi que abriu minha mente e eu comecei a entender que os indicadores, a gente precisa de indicadores para analisar resultados, precisa de dados para ter resultados, e precisa estar sempre pronto para inovar o mais rápido possível. Principalmente nessa era atual, a inovação chegou e tem que ser muito rápida, entendeu? Entendi, maravilha. Hoje o senhor só dá aula na Uniteams? Só no curso TALES, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que o professor Jefferson também faz parte, coordenado pela professora Stephanie Moraes, ó, uma excelente coordenadora. E esse curso é todo EAD, e a gente dá todo esse suporte, e a gente tem essa felicidade de que a Uniteams, ela já nasceu com essa visão, né, educacional 4.0. Recentemente a gente tem um novo sistema, e esse novo sistema a gente está aprendendo junto com ele, mas a gente está vendo que ele tem mais capacidade em tempo real de resolver problemas do estudante, e a gente está mais apto a conhecer qual é a realidade do estudante, como a gente pode aplicar o conteúdo, assim, mais familiarizado com a perspectiva, com a vida dele, assim, com a realidade socioeconômica que existe, a realidade técnica que ele está abrangendo, sabe. E é um desafio, porque ao longo do Tocantins, 8 polos, é um curso EAD, né, mas, assim, a gente tem, da Uniteams essa capacidade de poder gerenciar, essa plataforma de educação desse nível, sabe. E isso é muito importante pode falar. Imagino mesmo, viu, professor. Pode continuar. Não, isso é muito importante, porque eu trabalho também na UFT, e a gente está precisando de ver um pouco mais disso na UFT, sabe? Uma centralização de processos, uma centralização de dados, que dados podem ser utilizados realmente para trazer um valor estratégico para a administração, que é o que a gente vê na Uniteams. A estratégia da Uniteams ela é sempre focada certinho assim, e a gente vê um pouco a UFT perdida, mas a UFT tem uma descentralização muito maior, processo muito maior e de uma responsabilidade federal também, né. Na Uniteams Essa é mas mais ele elas as faculdades são uma do ladinho da outra ali, né, só que eles vivem um do lado. diferente. Vive, não, mas compartilham praticamente dos mesmos profissionais, compartilham de alunos também, sabe. Mara Mas são realidades distintas. Por exemplo, na minha área, a UFT ensina ciência da computação e a Uniteams ensina a parte tecnólogo mesmo, parte de bacharelado mais na prática, né. E a gente prefere essa versão mais prática, assim como o IFTO também, ó, de onde eu vim também, entendeu. Entendi. Professor, e vamos lá, o que é que significa realmente tecnologia 4.0 e por que esse conceito é tão relevante hoje, na sua opinião? É bom entender que ele começa lá no final do século XVIII, com a mecanização, né, trazendo a revolução industrial. A mecanização, a máquina a vapor, trouxe a revolução industrial, né, ou seja, você poder trabalhar com mecanismos, com a mecânica mais pesada e com mais carga, né, de trabalho. Tivemos a segunda, que já é a questão da eletricidade, né, e a produção em massa, que já foi no final do século XIX. E aí no década de 50 até o final do século passado, até 2000, né, nós tivemos a terceira revolução industrial, que é a da computação, da internet, da automação de processos, da automação de dados. Só que quando a gente entrou nesse século novo, em século XXI, empresas já surgiram nascendo para obter essa estrutura baseada em dados, que a gente viu Google, Facebook, nasceram para trazer essa questão de trabalhar melhor com os dados para o usuário, né. Então essa é a quarta revolução, é a revolução dos dados, da conectividade, e tão cedo, né, menos de 2 décadas que o nosso século começou, e a gente já está embarcando no mundo da IA, e embarcando num nível de profundidade, assim, muito forte, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que estar também preparado para isso, né.
A gente fala estou falando aí sobre a questão da inteligência artificial, eh, eu acredito que nesses últimos aí 4 anos, a gente teve um avanço muito grande, né, mas isso acha que esse avanço veio naturalmente ou veio após a pandemia, assim, após a pandemia não, no ato da pandemia que o pessoal realmente teve que, talvez, automatizar alguns processos, professor? Cara, eu acho que a pandemia mostrou que a infraestrutura de TI precisa melhorar, né, precisou melhorar. E quando essa infraestrutura foi entregue, né, que hoje a gente tem internet muito rápida, a gente tem diversos sistemas para poder operar, o mundo do home office ficou mais e se expandiu mais, né. A gente tem também a questão de poder, assim, essa obrigatoriedade que a tecnologia avança traz também com que a gente evolua nos nossos processos, né, e é evidentemente que os processos que vinham lá do passado, de aprendizado de máquina, de mineração de dados, de clusterização, todos aqueles métodos eles começaram a se tornar um pouco mais, globalizados, centralizados, né, com cadeias de computação em nuvem, e aí proporcionou com que tecnologias começassem a avançar. Só que hoje essa tecnologia está na mão de um conjunto de hardware, né, então a gente está vendo empresas como NVIDIA, por exemplo, se tornando a empresa mais valiosa do mundo, porque domina o hardware da IA. E, recentemente, né, a startup mais valiosa do mundo, US$ 500 bilhões, é a OpenAI, né. Então, assim, a gente está vendo que tem um crescimento e tem um mercado indo para lá, mas porque a gente está vendo resultado também chegando de lá, né. Eu sempre gosto de falar dessa inteligência artificial e eu sempre faço essa pergunta. O senhor acha que a inteligência artificial deixa os programadores ou os profissionais, talvez, agora abrangendo um pouco mais, eh, a IA deixa os profissionais um pouco mais preguiçosos? Preguiçosos? Ah, depende, né, porque Bill Gates falava que ele preferia contratar os preguiçosos, porque eles iam sempre descobrir um jeito de trabalhar menos, né, de criar processos mais dinâmicos. Eu acredito que a IA chegou para cobrar da gente, né, de nós profissionais, um resultado, uma qualidade maior com um prazo menor. Eu acho que faz parte do professor ter que também puxar isso do aluno, porque inevitavelmente o aluno tem acesso à inteligência artificial e vai trabalhar com a inteligência artificial. O que o professor tem que fazer é buscar a criatividade do aluno, aquilo que só aquele aluno tem, sabe? A arte dele, a intuição dele, e ensinar para ele que inteligência artificial é só um agente para auxiliá-lo, né? Que o conhecimento vai ter que vir todo da cabeça dele, né? Se ele não tiver aquela base. Professor, quais são os maiores desafios para esses profissionais e a organização para se adaptar nesse contexto da tecnologia 4.0? Cara, ixi, cara, acho que cara, o maior desafio hoje, assim, que eu posso dizer é o desafio socioeconômico, né, que é o que vai dificultar um pouco mais essa questão 4.0. Primeiro porque para funcionar 4.0 algumas coisas têm que estar pré-prontas. Primeiro tem que ter sistemas, processos bem claro para poder você ter sistemas para gerenciar esses processos, e quando você tem sistemas, eles vão gerar dados. E quando você tem processos, sistemas claros para gerenciar esses processos que são necessários, e você tem os dados que você consegue monitorar, medir, gerenciar, aí sim você tem uma indústria 4.0. Então o principal desafio hoje é crer que seja essa maturidade mesmo, que as instituições têm que ter em relação aos seus dados, né. Entendi, compreendi. Professor, como que surgiu o interesse do senhor pela tecnologia, a inovação e o ensino? O o ensino surgiu em 2008, quando eu participei de um processo seletivo para me tornar, professor formador do Fé e Alegria, lá em Taquara na UNM3, na Escola Liberdade. O Fé e Alegria contratava e a gente ia para lá dar aula, né, de informática, e a gente dava aulas tanto para crianças, para adolescentes, como para os adultos aos finais de semana. E eu fui percebendo que o resultado disso foi que os meus alunos, aqueles alunos que trabalharam comigo,
que entenderam, abriram, expandiram a mente para questões de raciocínio lógico, raciocínio técnico, conhecimento, eles evoluíram muito, assim, e conquistaram vagas de emprego perante outros que não, infelizmente, não puderam estudar comigo, né. E eu percebi que esse conhecimento técnico de TI, ele tá muito mais além do que simplesmente mexer com o computador, sabe. Vai muito mais, tipo, hoje em dia tudo tem que ser digitalizado e os processos precisam ser bem claros, diretos e dinâmicos para eles poderem ser digitalizados, né. Seja hoje a gente tem DVD, Spotify, porque lá no passado alguém criou processos, mecanismos, formatos de arquivos, padrões ou protocolos para que isso aconteça, né. Entendi, é bem interessante essa questão do fluxo e do processo, né, tratando-se aqui um pouco a gente falando um pouco sobre projetos, tem pessoas que dizem que são full stack, né, eu gosto os professores na sala de aula sempre brincam com a gente: "Pessoal, não existe full stack, ou você é bom em uma em uma área ou você é mediano em todas". A gente sempre brinca muito, a gente teve uma entrevista agora na semana passada com o professor Jefferson, e ele realmente fala, e os professores brincam com isso, né, então, se você é focado nessa questão desses processos aí, você, sou back-end, o processo, a pessoa entender todo um processo do início de como é feito ali o código até o final para passar para o cara da API do front, é bem interessante. Assim, o senhor acha no seu ponto de vista, professor, que esses programadores, no seu ponto de vista, esses programadores que pegam projetos, que tomam de conta do front, do back, da API, e o senhor acha que existe um processo a ele ser seguido, é mais difícil, ou o que que o senhor recomenda aí, nessa questão de processos e projetos? Olha, quanto mais ele entrar em uma área específica, é melhor, sabe. Mas, se ele tiver que trabalhar com um aspecto mais genérico, o que pode acontecer é o seguinte, pessoal, diversos problemas dentro de um sistema, dentro de um modelo, dentro de um protocolo, dentro de algo que esteja ali, que o que ele não domine, que ele deixe para trás, porque falhas, vulnerabilidades, geralmente elas acontecem assim, com pessoas que acham que dominam de tudo, que sabem mexer com tudo, e é ali que dá o problema, sabe, nessa generalização. Acho que o cara tem que se tornar especialista, tem que dar uma focada, por exemplo, se ele vai se virar desenvolvedor, é óbvio que ele tem que saber programar e também saber banco de dados, estrutura de dados. Se ele vai virar um de infraestrutura, é óbvio que ele tem que aprender também a programar, conhecer de banco de dados, mas ele não precisa se aprofundar, ele tem que conhecer também sobre rede de computadores, sobre outras coisas. Então, assim, na nossa área tem essa generalização, mas não pode ser para tudo, sabe? Tem que ter uma área para você seguir, sabe? Entendi, maravilha. Professor, quais, no seu ponto de vista, quais são as áreas, assim, mais acessíveis hoje para quem está iniciando nesse mundo tecnológico? Cara, áreas acessíveis, assim, em que sentido você diz? Eu falo assim, pô, vamos supor que é a área que tá dando mais dinheiro hoje em dia. A área que tá dando mais dinheiro. Não, ó, a área que pro cara iniciar é cursos, qualquer curso. Eu não vou aqui falar plataformas para não divulgar, né. Hã, Mas assim, até no YouTube, o cara já pode começar a explorar o que é programação, o que é uma linguagem de programação, aprender uma linguagem inicial ali para ele começar a entender como é que é o conceito do computador, do que se trata e de toda a intercomunicação que o computador faz, sabe. Mas eu acho que a área principal agora é o front-end mesmo, para o cara iniciar com HTML, CSS, JavaScript, sabe. maravilha. Eu estava vendo um podcast do esqueci do apresentador aqui do Curso em Vídeo, Gustavo Guanabara, lembrei. Ah, Ele estava falando que a preocupação dessas áreas aí, o que que ele dizia? Que a inteligência artificial fez com que muitos profissionais entrassem em diversas áreas, né, aquele pessoal que é mediano, tá usando a inteligência artificial para entrar no mercado e tá tirando ali a vaga talvez dos programadores que já estão há muito tempo. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, ele falou assim, tem épocas que
E ele falou isso que passou-se por 30 anos, né, então teve a época alta, a época baixa, a época alta, a época baixa. E ele falou uma coisa interessante que a inteligência artificial está fazendo com que muitas pessoas, adentrem em várias áreas, só que vai chegar um momento que vai ter muita pessoa fazendo código e muita pessoa vai estar fazendo o código errado, aí vai chegar um momento que tem muito programador, né, e aí tá todo mundo fazendo o código errado, aí vai chegar um momento que vai ter mais códigos errados e vai precisar de realmente profissionais qualificados para ajustar esses códigos desses pessoais que fizeram coisas erradas. Então assim, ele o meu entendimento com que ele falou foi que, tem muita gente preocupada com a inteligência artificial dominar muitas áreas ali, para tentar substituir o programador, só que realmente o programador que entende, que tá focado, que sabe o que que ele está fazendo, o espaço dele em realmente consertar, os códigos desse pessoal que acha que não deve estudar, que não acha que não deve se dedicar, e só dá um prompt ali, faça um botão de ok bem bonitinho ali para colocar no código, e aí aquele momento a inteligência artificial mexe lá na autenticação e aí sobe aquilo. Então assim, eu achei muito legal essa questão do que ele falou da inteligência artificial e as áreas. Então né, tá bem conexo, tá bem conectado essa questão, dessas áreas. O que que o senhor acha, professor, que da inteligência artificial, desse low code, né, do no code, usando essa inteligência para tentar substituir aí muitos programadores, ou então tentar fazer com que o preço do mercado de muitos programadores, né, despenquem, né? Porque às vezes o cara que pega um projeto de 30 chega um momento que o dono da empresa achou ali o cara para fazer de 15, aí vai baixando e o cara já tá saturado. Olha, eu vejo que tem aumentado a complexidade de algumas ferramentas que estão surgindo novas, mas a maioria das soluções que as empresas, que as pessoas precisam no dia a dia, são coisas mais simples e vai sempre precisar de uma pessoa por trás para resolver aquilo. A parte técnica, ela é bem assim, a IA domina, sabe, é bem tranquilo, mas assim, você pegar a parte técnica e adaptar à realidade do modelo de negócio daquilo que você está tentando resolver o problema, isso aí no ser humano é indispensável, cara. Tem que ser sempre o ser humano ali por trás, sabe. Não já vimos alguns relatos de empresas que demitiram diversos programadores e tentaram e depois se arrependeram. E a gente está vendo algumas ferramentas aqui evoluindo muito, o Cloud AI chegou, evoluiu bastante, da Anthropic, né. Agora eu tô vendo aqui o Perplexity, também tem o GPT-5 que chegou também muito bom nessa interação de codificar, como a gente auxiliando a gente a codificar. Mas no final, se não resolver aquele problema certeiro, do jeito certo, preciso, o mais eficiente possível, vai gerar mais frustração ainda. E vai gerar um mau problema que acontece hoje em dia na área de segurança da informação, que é pessoas que não cuidam direito do seu código e acabam colocando informações que dão privilégio e vazamento de informação. E a IA já mostrou que tem esses problemas também já, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu. O ser humano não é substituível tão simples assim por IA não. Então você aí, pessoal, quem tá falando aí é só um especialista. Tem muita gente que a gente tá na rodada de amigos ali, né, e fala: "Não, eu tenho que me matar de estudar, porque senão a inteligência artificial vai me substituir". Por um lado a gente fala: "Realmente, vamos, se a gente estudar bastante, vai ser bom pra gente, né, que o conhecimento ninguém tira da gente". E aí só que o estudar é mais a pressão sobre a IA substituir o lugar dele do que, uma outra pessoa, um outro humano. Professor, como é que o senhor se mantém atualizado com a inteligência artificial, os big datas, interfaces e outras tecnologias? Atualmente com a galera da comunidade, principalmente os colegas que trabalham em algumas empresas aí que já estão na vanguarda de IA, sabe. Até inteligência artificial em compilação de serviço em tempo real, sabe. O cara faz a requisição, aí a pega um texto do código, compila e gera só para atender aquela requisição de determinado cliente.
é algo que tá deixando a gente um pouco assustado com a não que ela vai substituir a gente, mas que a gente tem que aprender a dar conta de lidar com a capacidade do que a IA consegue fazer, e isso vai aumentar exponencialmente a curva de complexidade do que você vai ter que aprender para utilizar a IA do jeito correto, que s usar de qualquer jeito vai sair muito caro, viu. Entendi. Professor, Tem que saber usar, tem que saber implementar. Então você aprende com muitos colegas da comunidade mesmo. entendi. As comunidades, elas são abertas para estudantes ou mais fechadas para professores? Não, comunidade no geral, fóruns, eventos, o grupo de amigos, de onde eles trabalham, que a gente tem sempre aquele grupo de amigos que trabalhou junto, que estudou junto, que cada um foi para uma área e a gente está sempre conversando, se encontrando, sabe. Ah, maravilha. Na sua Porque opinião, o que que você acha que pesa mais? só complementa, Pode falar. só complementa, porque, assim, o que está chegando no meio acadêmico agora, está chegando bastante atrasado. Assim, como eu estou falando, a IA avançou muito rápido. E no meio corporativo estão se discutindo coisas lá na frente já, 2, 3 passos, o que era um passo, dois na frente, que o pessoal conversava, assim, no meio corporativo, agora estão um pouco mais avançados, sabe. Estão aí, tem dinheiro, tem grupo de pesquisa, sabe, sabem, já tem processos claros, então também as ferramentas que estão surgindo, já estão surgindo já com aquela capacidade intrínseca para aquele determinado problema, sabe, para resolver aquele determinado problema. E aí a gente tem que, para manter se atualizado mesmo, a gente tem que estar em contato com esse pessoal que está no mercado, sabe, que está lá trabalhando. Porque eu trabalho em 2 instituições de ensino, né, então a gente fica muito preso a essa questão da educação, sabe. Certo. Quanto tempo que o senhor, tá na área da educação? Dando aula? Dando aula desde 2008, né, mas 2008 mesmo. na Unitis eu dou aula desde já faz 3 anos, e na UFT eu sou técnico desde 2010. Entendi. Professor, na sua opinião, o que pesa mais para se destacar? Domínio técnico ou capacidade de aplicar soluções inovadoras? Rapaz, eu acho que a inovação o domínio técnico ele é relativo, né, depende da solução que você quer oferecer. Você pode tanto fazer um blogzinho com um colega seu, como desenvolver um algoritmo que vai guiar um satélite para o espaço, ele volta sozinho. Por exemplo, então depende do seu nível de dedicação, de complexidade da solução que você quer desenvolver. Mas a questão da criatividade é o que mais conta hoje em dia. Não, porque assim, tem muitas soluções prontas, tem muita coisa que já existe, mas a maioria são pagas, não são testadas direito. Então, assim, se você estudar diversas coisas, não precisa ser generalista, é só saber do que se trata, conhecer quais são os parâmetros, como funciona, e quando você tiver alguma ideia, alguma necessidade, você vai exatamente naquilo que você quer, ter aquela criatividade de juntar tal ferramenta e encontrar aquela solução em vez de construir uma ferramenta nova. Eu acho que essa é a criatividade que mais vale a pena aqui pra gente desenvolver, sabe, a criatividade, o ponto. Entendi, muito interessante. Professor, assim, quais cursos, né, ou experiências práticas que foram essenciais para a trajetória do senhor até hoje? Que o senhor, ou talvez que marcou. O Sistema da Internet foi um curso muito bom, assim, que mudou a minha mentalidade na área de tecnologia. Mas eu digo que o mestrado em modelagem computacional da UFT, ele foi o divisor de águas, assim, de eu centrar minha mente na parte de dados, na parte de eficiência computacional, sempre buscar resolver os problemas da melhor maneira possível e com o mínimo de recursos possíveis, porque quem tem recurso e quiser usar bastante para resolver um problema, não pode ser visto sempre como o mais eficiente. O mais eficiente é aquele que usa o mínimo de recurso possível para resolver o problema da melhor forma possível, sabe. Entendi, bem interessante. Professor, tem uma dinâmicazinha que eu faço aqui em todo podcast, todo episódio, e eu queria fazer essa dinâmica com o senhor, eu posso? Pode, com certeza, claro. Eu queria saber em 2 palavras, eh,
O que é tecnologia para o senhor? 2 palavras: eficiência e dinamismo. Por quê? Porque tecnologia veio para tornar o nosso dia a dia mais eficiente e tornar mais dinâmica a nossa interação com as pessoas, sabe. Não nos prender no tempo, não nos prender no espaço, não nos prender em nada, a gente poder se comunicar, interagir, resolver problemas o mais rápido possível graças à tecnologia. Maravilha. É bem interessante, assim, a gente que é da área da tecnologia tá lidando com informações a todo momento e toda vez que eu faço essa pergunta: "O que é tecnologia para você?", passa 1 milhão de informações, é igual como você tá dando um ping ali e em frações de milissegundo tá acontecendo muitas informações ali dentro da sua cabeça. Eu acho Tive que interessante fazer seu as tive que fazer um carry aqui, buscar um max, valor máximo aqui, sortear os 2 últimos e trazer aqui. Professor, eu queria que você desse suas considerações finais aí para o nosso episódio. Cara, eu gostaria de convidar a galera que não é da área de tecnologia da informação ou que talvez seja da área e quer aprender um curso novo, quer estudar. Tem o nosso curso de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas da Uniteams. Ele é totalmente EAD e eu convido vocês a sempre que tiver o vestibular participarem, porque é um curso muito bom, eu gosto muito de dar aula nesse curso, eu gosto muito do resultado que os alunos trazem nesse curso, os seus polos, sabe, são cada coisa, assim, que você fica maravilhado de ver e é muito empolgante, assim, de ver nossos alunos desenvolverem coisas incríveis. Então quem gosta de desenvolver coisas incríveis, venha para o TADS da Uniteams, venha para o curso de Ciência da Computação da UFT, venha para o curso de Sistema para Internet do IFTO, ok, pessoal? Nós temos tecnologia aqui no Tocantins, ó, dá e vender. Professor, e o senhor a pessoa se inscreveu lá no curso de análise, ele vai encontrar o senhor ali em qual período, em qual momento? Ele vai me encontrar por várias disciplinas, né, vai me encontrar no segundo, no quarto, no sexto período, banco de dados, vai me encontrar em desenvolvimento mobile, desenvolvimento front-end, é as disciplinas que eu gosto de dar aula, sabe. Ah, interessante. A Unity está com o vestibular aberto, vai abrir tem algum tempo? Eu vou colocar na descrição aqui pra galera. Estava aberto um tempo atrás, eu não sei se ainda tá aberto, né, mas estava aberto um tempo atrás, mas sempre vai ter, pessoal. O podcast já fica gravado e fica esse convite sempre para vocês, ó. Investe na tecnologia da informação, porque não tem erro. Show de bola. Professor, eu fico muito feliz aí, né, pelo senhor ter aceitado o nosso convite, pra Isso, eu vir fico aqui lisonjeado pelo convite, cara. pra vir aqui falar um pouquinho da trajetória do senhor, 35 minutos ali, né, alguns professores reclamam: "Marlon, 35 minutos não dá pra falar muita coisa". Aí, mas assim, a gente sempre tenta não ocupar muito tempo dos professores, eu sei que o tempo de vocês realmente é muito corrido, tem que fazer uma coisa ali, outra aqui. A gente fazia muito no ao vivo, agora a gente tá fazendo um pouco mais no gravado, para realmente a gente tentar se adaptar nesse tempo, né, de vocês aí, fa eh, programar aula não é fácil, nem um pouco, corrigir prova ainda Acredito mais. que foi corrido, hein. Ainda tá correndo, tem coisa acontecendo lá no Unitiz ainda, tô aqui dando aula, mas tem coisa acontecendo lá. É, exatamente. Então eu fico feliz, professor. Quero mandar um abraço aí a toda a galera aí da Unitins, quero mandar um abraço também pra galera aí da Católica. A gente fez uma prova hoje do Educa, e aí vamos ver lá se quantos pontos a gente acertou nessa prova aí que vale para todas as disciplinas. Meu muito obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam, que vocês tenham curtido o nosso podcast, o nosso episódio aqui, né, espero que vocês gostem. A gente faz tudo aqui com muito amor, muito carinho, tem muita correria, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem um tempinho aí que dedica para trazer esses conteúdos aí para você, né, para nossa comunidade. Então, fique com Deus, espero que vocês gostem aí do próximo episódio que a gente vai lançar na próxima semana, o episódio 15, com uma convidada que é do Rio de Janeiro, lá da Universidade Federal do Fluminense. Então, professor, dá um tchauzinho aí pra câmera. Pessoal,
Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.